Uma vez que você se conhece, fica muito mais fácil de você ter um desempenho melhor, saber o que é para você, saber o que não é. É o que eu sempre falo pro poeta, tem muitas oportunidades às vezes que não é pra gente, sempre vai ter oportunidades, mas tem algumas que talvez não sejam para você. Então, você se conhecer vai fazer com que o seu caminho seja facilitado, porque você vai se colocar em situações onde você realmente se preparou para aquilo e que sejam para você também. Yo, 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 is your boy Chris? Que é o Poeta Cássio, mano. Salve minha família. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Tô Coisa bem, boa, mano. irmão? Como é que tá vocês também? Eu tô bem. Vocês estão bem também, né? Então Você tá é bem isso, mano. também, Vamos pra tomando cima. drink, vamos brindar aqui, meu Vamos parceiro. fazer o brinde, né? Antes Amém. de tudo. Amém. Deus nos abençoe e abençoe Amém. mais Saúde. uma semana pra nós e pros nossos queridos colegas, Com certo? certeza, irmão. E aí? Sem mais delongas, meus amigos, qual que vai ser a ideia hoje, meu caro? A ideia hoje é sobre como a gente funciona melhor, né, e tal. Como vocês funcionam melhor? A ideia é aqui trazer uma parada de autoconhecimento e reflexão no sentido de saber como você funciona para que você consiga lidar melhor com suas rotinas, com o seu trabalho, com seus estudos, no seu relacionamento, porque quando a gente se conhece fica muito mais fácil da gente lidar com as nossas coisas, com as nossas rotinas. Então a ideia é realmente trazer essa linha de raciocínio do quão você se conhece e o quanto isso pode te ajudar com as tarefas diárias. E é uma parada que eu sempre falo com o poeta e hoje, inclusive, a gente estava falando sobre isso. A gente veio gravar o pod e a maioria das vezes quando a gente vem gravar, o poeta ele não come, mano. O moleque fica o dia inteiro sem comer. E a gente grava o pod à noite, então ele só tem praticamente o almoço e ele não come. E aí quando ele não come, ele fica completamente em silêncio, assim, ele não fala nada. Ele fica meio aéreo, você fica meio aéreo, mano. Fica um pouco também. Ele fica meio tipo, nossa, mano, o que tá acontecendo? Tô processando. E aí hoje já foi diferente. Hoje eu falei, irmão, você comeu alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Come alguma parada, porque, tipo, faz muita diferença isso. Pode parecer um detalhe bobo, mas às vezes a gente tem uma prova, algum desempenho, ou que seja, um dia normal no trabalho, e às vezes você não consegue executar bem algo porque você não parou para pensar no que você precisa, no que o seu corpo precisa. Então, esse lance da alimentação pro poeta, por exemplo, é uma parada super importante, certo? É, totalmente. E, tipo, é uma coisa muito interessante porque à medida com que as coisas vão acontecendo, a gente tem o hábito, muitas vezes, de viver à medida com que as coisas vão acontecendo durante o dia. Então, durante o dia eu tive que trabalhar, eu tive que ir pra academia, tive que estudar. Aí a gente vai fazendo as coisas e a gente acaba não prestando muita atenção em coisas que eu acho que são muito básicas, que é em alimentação, muitas vezes beber água, porque você falou da alimentação. Hoje foi um dia diferente, inclusive, porque eu trouxe, não foi bem a marmita que eu queria, mas eu trouxe tipo umas coisas pontuais para comer. Ó, eu trouxe pão com ovo, que eu sei que é bom. Ó, né? Gosto. Então, bom, né? Principalmente para quem tem. Sem erro. Exatamente. E eu trouxe tinha um disquinho de pizza. Eu falei, não, isso aqui eu consigo comer durante a noite. E mas e a comida, mané? Não rolou. Não rolou, Ainda né? não rolou. Que beleza. Mas eu acho que, tipo, a gente tá batalhando. Tipo, de nada a gente já foi um pouco, conseguiu evoluir um pouco. Então, mas é muito por isso. Você falou pelo o fato disso alterar o humor. Eu acho que isso daí é muito verdadeiro. Porque a gente fica sem comer, automaticamente a gente não tem energia. Se a gente não tem energia, eu sou uma pessoa que, quando eu não tenho energia, não consigo me comunicar tão bem. Né? Eu acabo esquecendo o que eu vou fazer, acabo esquecendo o que eu vou falar. Eu acabo... Ele esquece muito o que vai falar. Não, ele detalhe, fica tipo... o detalhe é que às vezes é gravação, tipo, eu tenho que lembrar o que eu vou falar, só que eu não lembro. Já aconteceu de você esquecer a letra, assim, por exemplo? Pra quem não sabe, o poeta é MC. Não, mas não é que já aconteceu, isso na verdade esse é o normal, né? Normal. É difícil é você lembrar, eu não lembro. Só que eu tô muito melhor, porque hoje em dia eu escrevo sem ter que ler. Porque eu não consigo hoje em dia ler e cantar ao mesmo tempo. Eu até consigo, mas eu acho que influencia... Ler e cantar ao mesmo tempo, você não consegue? Não, eu consigo, mas é que eu acho que influencia muito na criatividade mental, porque você tá lendo. Agora eu quero cantar uma coisa diferente. Aí é bom não estar lendo, né? E aí isso entra numa parada muito importante também. Por exemplo, você falou sobre criatividade. Eu, por exemplo, eu noto que as minhas melhores criações, elas vêm na noite. O que é não é muito legal, porque às vezes eu não consigo dormir. Mas quando bate 1, 2 da manhã, vem as melhores ideias, assim. Eu tenho um bloco de notas que eu escrevo só com paradas à noite, mas aí, ultimamente, eu tenho percebido que eu venho funcionando melhor na parte da manhã, quando a minha mente está vazia, quando eu ainda não me estressei, quando eu ainda não fui pro trabalho, ninguém me tirou do sério, quando eu ainda não peguei transporte lotado. Então, isso é muito importante também, principalmente para quem produz conteúdo ou para quem trabalha com arte visual, saber o seu melhor horário também. Tem muito dessa parada, porque, por exemplo,
À noite eu noto que eu funciono melhor para ideias, para criações, talvez às vezes por inspirações do que eu tive durante o meu dia, mas na parte da manhã eu sinto que eu funciono bem também, justamente por ainda não ter tido um histórico, eu ainda não tive estresse, minha cabeça, tipo, ela tá limpa, eu acabei de acordar. Sim. Então, e uma parada que me ajuda também, eu não gosto de ficar muito no celular, principalmente também na parte da manhã, porque eu sinto que eu já acordei e, nossa, já veio aquele bombardeio de informação, de coisas que eu não vou absorver, que eu não vou usar durante o meu dia, que só serviram para encher minha cabeça e deixar minha cabeça ainda mais cansada. Então, isso é muito importante a gente também notar, o que deixa a nossa cabeça cansada. O que deixa a sua cabeça cansada? Ixi, mano. Caraca, foda, profundo, pensa aí. Para pensar, mas quando você estava falando, muita coisa faz sentido. Porque quem tem contato com o Christian sabe que você mandar mensagem para ele, né? Tipo, de manhã, normalmente ele tem um padrão, assim, de responder normalmente depois das 11, meio-dia. Enfim, foi só uma observação, mas o que você tá falando é muito importante, cara, porque o que deixa minha cabeça cansada, eu acho que é muitas vezes o trabalho, porque assim, se eu parar para trabalhar, eu já descobri, assim, que eu tenho uma questão que se chama hiperfoco. Então, tipo, eu foco muito nas coisas que eu estou fazendo durante o dia, e o que na verdade não é ruim, mas isso acaba gastando bastante assim dos nossos neurônios, bastante das coisas que são importantes durante o dia, às vezes para a noite, assim, para a gente poder descansar e ter um tempo de qualidade assim de descanso. Então muitas vezes a gente tem que parar e a gente não para. Por quê? Porque essa rotina do dia a dia acaba influenciando bastante. Então tem muito disso, e eu acho que também tem muito a ver com que muitas vezes a gente não consegue parar para descansar de noite, que é que você tinha comentado da criatividade. Daí eu acho que por a gente ter menos atividades durante a noite e estar com a cabeça ali, ela trabalhando durante a noite, não sei, uma linha de raciocínio é que ela propicia que às vezes a gente consiga ter mais criatividade e ter um fluxo onde nossa cabeça trabalha legal e a gente tem menos coisas para fazer. Então acho que isso acaba, não sei, de repente trazendo um pouco mais de criatividade nesse período, em virtude disso, né? Pode ser. Porque faz sentido, você acabou de chegar na sua casa, então teoricamente você não tem mais tarefas para fazer. Trabalhou o dia todo, então tipo, a sua cabeça tá boa, entendeu? Mas depende também, porque às vezes você chega em casa e você tem que lavar a roupa, aí você tem que cozinhar, você tem que... Depende muito da rotina de cada um também, isso faz sentido. Porque assim, e uma parada importante também, nada que a gente fala aqui às vezes vai se aplicar para você. Ou às vezes você também pode aplicar para você, só que de uma outra forma. Porque a vivência de cada pessoa é muito diferente, claro. Ninguém tem a mesma rotina. Mas como eu falei no início, é muito importante a gente saber o que faz bem pra gente, o que não faz, pra gente usar isso a nosso favor. Exemplo por exemplo, sei lá, prova. Muitas pessoas optam por comer chocolate, porque vai ficar longos períodos sem se alimentar, e dizem que também traz uma sensação boa ao cérebro. Não manjo muito disso. Tem uma parada que às vezes eu faço antes de vir pro pod, que é evitar conversas difíceis. Hoje eu estava com a minha família, foi muito engraçado, eu estava com a minha família, estava todo mundo junto. E aí a gente conversou mais coisas bobas, assim, coisas aleatórias de família. Mas eu vim pensando, eu falei, caraca, eu preciso evitar de ter conversas muito difíceis e profundas, porque eu quero utilizar tudo isso na hora do pod, tá ligado? Eu, na verdade, eu opto também por fazer isso, não que eu consiga. Na verdade, eu acho que... Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu divago muito. Então, acaba que eu tenho muita dificuldade em me expressar sem dar tantas voltas. É uma coisa que eu estou tentando até melhorar para o podcast. Então, acaba que, tipo, as coisas que são simples vão ficando complexas. Eu tenho essa impressão às vezes, mas eu busco muito, quando a gente vai gravar, buscar menos possível, tipo, ter conversas complexas, porque é um momento onde a gente precisa que a nossa comunicação automaticamente esteja mais aflorada. Embora seja uma conversa, uma troca de ideia entre amigos, a gente também está comunicando. Então, tipo, a gente precisa ter uma clareza um pouco na nossa linha de raciocínio para que possa chegar para as pessoas, né? Então, eu evito muito, assim, tipo, eu vejo que eu estou entrando em muitos assuntos, assim, eu falo, não, deixa eu guardar pro podcast, que senão vai chegar... Deixa eu salvar essa inteligência porque eu tiver com o público. Exatamente, porque senão chega aquele outro assunto que a gente estava comentando, chega no final do dia... Cansado. Cansado. Aí, por exemplo, já tem esse hábito horrível de não comer. Aí, por exemplo, daí você não está sem energia. Você está sem energia, automaticamente você não vai pensar com a mesma clareza que quando você está com energia, quando você está ali a milhão, né? É muito louco. E o mais difícil, eu acho, beleza, não me preparei. Cheguei, sei lá, no meu trabalho e estou cansado, os clientes estão estressados comigo, eu não me alimentei bem.
que você faz nesses casos? Dando um caso, numa situação onde, por exemplo, você chegou num lugar ou chegou numa situação onde você não se preparou para essa situação, onde você talvez não se alimentou direito, não bebeu quanta água quanto deveria, e aí você se vê numa situação que você tá tipo, caraca, tô cansado, eu não queria estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Aí tem aquele lance, né, de a gente lidar as coisas como adulto, mas aonde você busca a força nesses momentos? Por incrível que pareça, eu acho que eu lido melhor quando estou cansado. Porque eu acho que quando eu estou cansado, eu acho que eu consigo distribuir melhor quais são onde eu vou dedicar energia para as coisas. Eu acho que quando eu estou com muita energia, acaba que, não sei você, mas eu acho que com muita energia eu acabo, tipo, estando em muitos lugares ao mesmo tempo, isso que eu falo na linha de raciocínio. Então, por exemplo, ao mesmo tempo quero fazer isso, quero fazer aquilo, sabe? Então, tipo, eu estou normalmente muito disposto. O que é bom, eu acabo lidando bem com as pessoas, bem com o atendimento, mas agora eu acho que eu acabo ficando mais organizado, mentalmente falando, quando eu estou cansado. Por incrível que pareça, porque, tipo, como eu sei que eu estou cansado, aí a parte racional começa a falar um pouco mais alto. Então eu falo, ó, preciso estacionar o meu carro, então eu vou pensar em estacionar o meu carro. Eu não vou pensar em estacionar o meu carro enquanto eu estou ouvindo o Usher. Faz sentido. Agora pode ter certeza que eu vou escutar Usher enquanto eu estou estacionando o carro, mas agora se eu estiver cansado, eu não quero, tipo, misturar as coisas. Eu falo, ó, estacionei, beleza, agora eu vou fazer o quê? Vou ouvir o Usher, tá bom. Coloquei o Usher no fone, vou ouvir o Usher, mas se eu for fazer alguma outra atividade, eu vou pausar para que eu possa fazer isso. Agora, se eu tiver, tipo, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e quero agradar a gente que não precisa. Caraca, você tocou num ponto também, porque eu sinto muito isso quando eu tô muito eufórico. Quando a gente tá muito eufórico, muito extravagante, parece que a gente quer a todo momento, sabe, sair por aí pulando. CQT, sei que lá. Não, mas eu acho que essa parada mesmo, o que você falou faz sentido. Talvez quando a gente tá cansado, por a gente estar cansado, é como se o cérebro ele pensasse assim, não, beleza, uma coisa de cada vez, você não vai conseguir, você não vai ter energia para lidar com tudo ao mesmo tempo. E aí você consegue organizar melhor as coisas. A mesma coisa de algumas pessoas que lidam melhor sob pressão, né? Eu acho que a pessoa que se apresenta em palcos, talvez para shows, ela já deve estar um pouquinho acostumada. Apesar que, assim, eu tenho uma teoria também que muita coisa vem do externo, às vezes nem vem da gente. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, que vai se apresentar, para outras pessoas aquilo pode ser nossa, meu Deus, eu tô com muita vergonha, não vou conseguir fazer isso. Só que, às vezes, o artista ou a pessoa que está se apresentando, ela não sente isso. Isso é mais uma parada externa. Então, isso é muito importante também, você se conhecer e evitar absorver coisas que não pertencem a você. Então, vou dar um exemplo da dança. Eu nunca fui uma pessoa tímida, eu nunca tive muita timidez, assim. Óbvio que em situações específicas a gente vai ficar, mas eu não sou uma pessoa que tende a ser tímida. Mas dançando, eu escutei muito isso de pessoas. Eu sou tímido em dançar na frente de todo mundo, eu tenho timidez em me apresentar, ou tenho timidez quando eu sou o centro das atenções, e eu nunca tive essa timidez, mas eu comecei a sentir em algumas circunstâncias que normalmente eu não sentiria, talvez por escutar tanto isso, por absorver tanto isso. Já aconteceu com você uma parada assim? Já, eu acho que vai até de encontro com uma das nossas gravações, assim, tipo, de o meio muitas vezes acabar influenciando de certa forma a forma com que a gente vai agir, porque assim, eu também nunca fui uma pessoa tímida. Mas tanto é que eu já fiz muitos shows, assim, tipo, que pra mim não tinha um motivo ali pra eu estar assim, me sentindo tímido. Ou pressionado. Eu me sinto mais ansiedade de começar logo, porque eu quero, tipo, eu fico muito, tipo, quero que comece o mais rápido possível. Friozinho na barriga e tal. Mas é porque eu quero que comece, tipo, não é porque eu não quero estar, ou porque, tipo, eu tô com vergonha, ou porque eu tô pensando, não, muitas vezes é porque eu quero que vai logo. Mas mas quando eu comecei a dançar, daí começaram a vir outras questões. Começaram a vir as questões, tipo, de eu começar... Aí eu comecei a entender o que seria uma insegurança. Porque eu falei, não sei, não sou tímido, mas eu tô me sentindo tímido para fazer uma coisa que normalmente eu não estaria. Entendeu? Então, daí eu comecei a entender mais ou menos isso. Eu falei, mas não foi do lado negativo, do lado de tipo, nossa, eu não consigo, tô sentindo com que as pessoas... estão fazendo algo com que eu me sinta desconfortável, longe disso. Entendi. Mas eu comecei a entender que isso existe. Pode ser que não é uma coisa tão visível, mas ela existe, porque se eu me sentir tímido para fazer uma certa timidez, para fazer algo que eu normalmente eu não tenho, então é porque existe às vezes uma ponta de insegurança, alguma coisa que acaba influenciando também nesse processo da gente fazer as coisas. Então acaba que, tipo, acho que a gente tem essas coisas para trabalhar, mas o meio acaba influenciando um pouco da forma que a gente pensa.
entendeu? Às vezes a gente vê um grau, um padrão de excelência, naturalmente eu acho que a gente vai querer alcançar o mesmo padrão, mesmo que a gente não tenha os mesmos objetivos. Então eu acho que isso influencia a forma com que a gente vai fazer as coisas também. Não levando para o lado negativo, eu considero muito positivo, na verdade. Até porque isso é só um ponto de vista mesmo, assim, não é certo ou errado, não tem certo ou errado nisso, é só, novamente, saber como você funciona e saber que o meio onde você está também vai te influenciar de certa forma. Porque, assim, todo mundo, em até certo ponto, pode ser influenciável em alguma parada. Porque, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Sobre roupa. Eu tô com o Nike Air Force. Isso aqui, antes do Nelly lançar a música Air Force, era muito mais barato. E aí eu tô com esse Nike Air Force, eu tô com uma camisa de futebol americano e eu tô com um esparadrapo no rosto. Tal qual os hip hoppers dos anos 2000 faziam. Então, assim, óbvio que há uma influência. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa influenciável, mas que a gente segue tais referências ou a gente segue coisas que a gente se identifica. E não há um problema em relação a isso. Isso talvez, inclusive, diz muito sobre você, porque são os seus gostos. A gente está em 2025, então assim, dificilmente você vai inventar algo. Talvez você invente, mas talvez seja uma referência de algo que você já viu, de alguma pessoa que você já conviveu, de alguma música que você já escutou. Então, se identificar com algo não significa que você, sei lá, Maria vai com as outras ou você está apenas seguindo um padrão. Mas você viu uma parada que você se identifica, você gostou também e também faz parte de você. E isso é bom também, é bom se conhecer através dos outros. Tanto para uma coisa que você se identifica, quanto uma coisa que você não se identifica. Então, às vezes, sei lá, eu vejo poeta assistindo novela, por exemplo, mas eu não curto novela. Então, através dele, foi uma forma de eu saber que, eu não gosto de novela. Talvez, se eu fosse estudar artes, por exemplo, eu nem ia estudar através de uma novela. Não sei se os artistas, atores estudam através de novela. Mas, enfim, vocês entenderam o meu ponto. Lembrando que, isso é algo positivo também, por causa que isso... Eu consigo me lembrar muitas coisas, na verdade, que eu não tinha como referência, assim, que passaram a ser. Por quê? Porque eu tive uma base, entendeu? Eu tive alguma coisa para eu poder me inspirar também. Eu chamo isso de inspiração, porque a gente tem a capacidade, muitas vezes, de sair da nossa bolha, porque a nossa visão ela é limitada. Porque a gente acostuma, né? A gente consegue ver a partir dos nossos olhos, a partir do nosso quadrado. Aí tem um quadrado dele, tem um quadrado dela, tem um quadrado da Octinha que está gravando ali. Tem o quadrado de todo mundo que acaba trazendo novos pontos de vista e novas perspectivas. E a partir disso aí a gente vai começando a galgar um pouco, falar, então existe isso aqui. Eu não gosto dessa camisa, mas eu gosto dessa faixa que ele está usando. É diferente. Como que eu vou aplicar isso para mim? Exatamente, daí você começa a sair da sua bolha. Aí uma coisa que está limitado aqui, aí você começa a ter novas camadas. Assim, eu falo, gosto disso, daí quando vai ver, é um conglomerado de muitas coisas ali, que você gosta e acaba tornando quem você é hoje. Eu não dançava até um tempo atrás, eu só cantava, que já é bastante coisa, mas eu cantava, daí eu já agreguei com a dança, e aí eu já conheci quais são as referências que eu quero seguir. Aí eu comecei a conhecer novos artistas, eu fui para uma outra esfera de inteligência dentro da arte. Eu falo, então eu sei que existe isso que a gente faz aqui, mas existem outras coisas lá que se aplicam à nossa realidade, porque elas existem e a gente pode, a partir disso, se inspirar e fazer com que coisas novas, a gente faça coisas novas. Então, é algo positivo. O meio ele influencia muito no que a gente vai fazer e não é questão de ser influenciável, é questão de inspiração. Eu prefiro até esse termo, muitas vezes. Entendi. Não, faz sentido também. A gente se inspirar em algo. Faz sentido. Eu vou trazer esse tópico para outro assunto, porque eu acho que que a gente também leva às vezes a influência para um lado negativo das coisas. Mas quando eu digo ser influenciável, não é uma forma de, você não tem personalidade. Não é isso. Você pode ter uma personalidade e alguém te influenciar a algo. Por exemplo, sei lá. É porque geralmente a gente usa outras palavras, mas, por exemplo, quando eu fui começar o nosso podcast, por exemplo, você foi uma das pessoas que me incentivou. Mas talvez esse incentivo também pode ser uma forma de influência. Totalmente. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Não influência no sentido de você me influenciou a fazer algo ruim, mas você me influenciou a acreditar nisso e ver que isso pode dar certo. Olha, ele me influenciou, porque se não fosse ele me falar sobre um podcast, nunca ia se passar pela minha cabeça eu sentar aqui e falar alguma coisa referente ao que eu posso fazer e tudo mais, entendeu? É tudo uma questão de perspectiva também. Acho que às vezes a gente pega boas palavras
É e que a sempre gente leva pro lado negativo. e a gente aprende, tipo, que influência é algo negativo. Que a gente tem que pensar, fulano foi não sei o que, se influenciou por ciclano que hoje em dia tá perdido. Os influenciadores, então, eles são bandidos, né? Então, influenciador é algo ruim, porque é isso que eles fazem. Influenciador, ele influencia. E a gente não vê isso como algo negativo. Não. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Essa ideia foi mais pra gente parar pra pensar um pouquinho em relação a como a gente funciona, como é que a gente vê as coisas e aí como é que a gente age em certas situações, porque eu acho muito importante você se conhecer para você conseguir ter boas relações, bons resultados. Uma vez que você se conhece, fica muito mais fácil de você ter um desempenho melhor, saber o que é para você, saber o que não é. É o que eu sempre falo pro poeta, tem muitas oportunidades às vezes que não é pra gente, sempre vai ter oportunidades, mas tem algumas que talvez não sejam para você. Então, você se conhecer vai fazer com que o seu caminho seja facilitado, porque você vai se colocar em situações onde você realmente se preparou para aquilo e que sejam para você também. Certo, meu parceiro? É isso. Você tem mais alguma ressalva? Sem ressalvas, na verdade. Eu acho que a gente foi bem objetivo no quesito o que funciona pra gente. Eu gostei muito de conversar sobre isso, porque assim, é um assunto muito presente, é uma forma que eu acho que a gente tem de repente trazer para quem está em casa assistindo perspectivas novas, ou na academia, porque a gente ou fala no trabalho, e a gente fala muito de academia. Ou no metrô lotado, manda um salve para todos os passageiros. É verdade, né, mano? Tem bastante gente no metrô ouvindo, que pode ser também. Enfim, eu acho que é uma forma de você pensar, porque sempre é um momento de começar coisas novas. E quando você se inspira, automaticamente você se sente bem para fazer isso, né? Enfim, de qualquer forma, o meu checkpoint é falar que, tipo, sejam inspiração, inspire pessoas. Tipo, isso daí é muito bacana. E também aquele adendo, né, que, tipo, saber como que a gente funciona também. Isso vai fazer com que a gente tenha uma direção legal para o que a gente vai fazer no nosso dia a dia e tudo mais. Yes, sir! Tamo junto, rapaziada. Beijo no coração de todos. Tamo junto, família.